Vamos falar do estado de necessidade. O que seria o estado de necessidade no mundo espiritual? Primeiro, o que me levou a falar deste tema foi eu ter notado o que as pessoas são capazes de fazer quando chega o momento do estado de necessidade. E o que não falta são exemplos de vida por questões de complexidade, dificuldades, né? E pelo estado de necessidade. A necessidade ela é um estado de urgência da alma no campo espiritual, surgindo uma graça que contempla o homem e faz ele capaz de alcançar algo que antes era inconcebível. Então, o que resume o estado de necessidade é a palavra urgência. Geralmente está ligada com algum problema material que vai sofrer influência do mundo espiritual. A gente vai falar muito sobre a questão de doença. Então, o espírito de mudança se une com uma necessidade e não necessariamente por questão de vontade. Então, nem sempre o estado de necessidade está associado com coisas boas. Da mesma forma que pode ocorrer para o bem, ele também pode ocorrer para o mal. Por exemplo, pessoas que falam que nunca seriam capazes disso ou daquilo, com a perversidade, com a adequação dessa alma ao mal, eles se tornam capazes de cometer tais pecados. Como, por exemplo, a pessoa que se casou e promete fidelidade ao esposo, porém, na primeira oportunidade, cai em adultério posteriormente. Ou seja, houve uma mudança ali. Então, a necessidade do mal ou a falta de adequação da pessoa para seguir o bom caminho. Então, aquele que diz que nunca seria capaz de matar por algum acontecimento, por raiva, ira, questão de vingança, pode acabar cometendo este crime. Então, existe a influência de Deus através da implantação do Estado na vida do homem e auxílio dele. Também temos a influência do demônio, que também pode implantar um estado de necessidade negativo, certo? Então, o estado de necessidade de Deus é aquele que vem para mudar o homem para melhor, para aprender a ajudar o próximo, para ter mais caridade, para aprender a respeitar, para reverenciar o mundo espiritual, para buscar um caminho de santidade. Nós precisamos lembrar que Deus nem sempre age por misericórdia. Então, muitas vezes Deus age através da dor. E a maioria, mais de 90% dos casos do estado de necessidade, estão relacionados com esses fatores. Como se fosse uma ameaça, como se fosse consequência de todo o mal que a pessoa fez ou deixou de escutar a Deus. Então, o inferno ele meio que surgiu a partir de um estado de necessidade, pois Deus queria que todas as almas fossem para o céu. Então, não era vontade de Deus. E os anjos também pecaram. Então, através do rompimento das criaturas com o seu Criador, é que surge esse estado de necessidade atribuído ao inferno. O estado de necessidade e o espírito de mudança também demonstra como o mundo espiritual é grande, capaz de mutar, de alterar as coisas, alterar as realidades e fazer aquela pessoa tíbia se tornar uma pessoa com uma grande vontade, com um potencial enorme de santidade, certo? Então, tanto para o bem quanto para o mal, de todo jeito, o estado de necessidade mostra que as coisas do mundo são fúteis, que a urgência é voltada para o mundo espiritual. E aquele que não se corrige vai passar por consequências graves relacionadas ao pecado, relacionadas ao purgatório e principalmente relacionadas com o inferno, onde, se não assumir esse estado de necessidade de conversão, eventualmente mais almas cairão para o inferno, inclusive podendo ser uma dessas almas a nossa própria. Então, me veio essa história de um jovem que era tido como um santo, porém, ele acabou falecendo sem confessar um pecado de sacrilégio. Então, mesmo Deus colocando o estado de necessidade através da doença na vida daquele jovem, ele não se abriu à graça de se confessar, de encontrar o caminho de Deus. Mesmo sabendo do seu pecado, mesmo sabendo da gravidade dele, principalmente por estar dentro da igreja, então ele deveria dar o exemplo. Mesmo assim, persistiu até o fim para ser tido como um santo. E não tendo a vergonha do pecado, e assumindo ele para si, e morrendo com ele. Então, na confissão não podemos ter vergonha dos nossos pecados. E às vezes o estado de necessidade é algo necessário para o homem passar. Então vai ter momentos de nossas vidas que teremos que passar por estado de necessidade, principalmente nas mudanças de ciclos, nos momentos de deserto ou o que for, certo? Então, nós não podemos ter vergonha de confessar os nossos pecados. Não podemos ter vergonha de falar os nossos pecados. E, de certa forma, a confissão também trabalha esse lado psicológico, pois é muito fácil confessar para Deus que não vai fazer julgamento social e por aí vai. Pois o homem mais odeia em relação ao pecado, por si próprio, é a reprovação social que está relacionada com o pecado. Por exemplo, a pessoa que foi infiel não quer contar para seu cônjuge o que ele fez. E por aí vai. Pois o homem tem um álibi para esconder seu pecado, e assim acabar morrer abraçado com ele. Então, o demônio que sinta essa vergonha de dizer o pecado, essa vergonha de falar diante do padre o que fez. E há em nossas almas esse desejo de parecer mais santo do que somos, esconder os nossos pecados. Então essa é uma realidade do ser humano, que ele tem o desejo de parecer melhor do que ele é, e crescer,
e não ser humilde. O homem gosta de ostentar as virtudes não próprias dele e acaba por ofender a Deus ainda mais, por ter orgulho do pecado que ele cometeu e mantém escondido, por não e também porque não se dá para esconder nenhum pecado de Deus. Nós não podemos confundir o estado de necessidade com os desertos, já que o estado de necessidade ele não é opcional, ou seja, é involuntário. Alguns exemplos de estado de necessidade. Uma pessoa que, após ter um infarto, decide por mudar de vida e cuidar do diabetes, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, fazer controle de peso, usar as medicações certas. Então, o estado de necessidade ele muitas vezes não parte do próprio ser humano, mas de uma força maior ou uma necessidade maior, como é o caso desses aqui, que é a doença. Sobre o deserto, nós podemos ir em direção ao deserto, podemos caminhar em direção a ele. Então, o deserto nem sempre é algo opcional, ao contrário do estado de necessidade. Por exemplo, se eu não rezo o terço, não muda a urgência dessa oração, não muda a importância dessa oração e a necessidade que se tem de orar ela para a nossa salvação. Existe forma de criar uma simulação voluntária do estado de necessidade. E essa simulação ela é criada e se dá através da penitência e do jejum. São dois hábitos espirituais que simulam o estado de necessidade de maneira voluntária. Então, dependendo daquilo que nós dedicamos a Deus. Precisamos voltar a nosso jejum e penitência para aquilo que nós estamos mais habituados e as futilidades que mais nos afasta de Deus. Então, de certa forma, a penitência e o jejum, ela cria essa força para o homem. Por exemplo, eu posso comer doce, porém o jejum e a promessa que eu fiz para Deus criou um estado de necessidade voluntária através da palavra. E por mais que eu possa comer aquele doce, eu não vou fazer para não desagradar a Deus. Da mesma forma que podemos fazer isso para não prejudicar o nosso corpo, que é o caso da pessoa doente. Então, o estado de necessidade voluntário não ocorre frequentemente, pois o homem desviado ele perde a noção da urgência das prioridades do mundo espiritual. Então, a maioria dos estados de necessidade que acontecem no mundo são involuntários, através de força maior e por ordem divina ou por castigo de Satanás. Uma pessoa que após descobrir um câncer, ela decide voltar sua confiança em Deus e busca ter uma vida espiritual. Então, a pessoa que também decide parar de fumar por ter desenvolvido uma trombose. Então, isso aqui são exemplos de estado de necessidade. Outro exemplo é a pessoa que decide parar de beber após brigas e término do casamento, de um namoro, ou uma pessoa que ela gostava vai embora porque ela é beberrão, por ela viver no vício do alcoolismo. E também exemplo de vícios em drogas e outras coisas. Então, acontece, através do estado de necessidade, o despertar espiritual do homem. Então, ele se desperta de uma coisa que ele não tinha noção, ou que ele estava ignorando, estava de olhos fechados. Então, a pessoa começa a mudar sua maneira de enxergar e ver a coisa de um modo diferente, que é o que vai permitir que o estado de necessidade crie frutos. Então, o estado de necessidade ele foi importante em minha vida de diversas formas. O primeiro motivo foi porque deu o pontapé na mudança da minha vida sexual e dos pecados sexuais, para viver a castidade, para buscar a Deus acima de tudo. Então, o segundo é porque eu não sou uma pessoa adaptada ao jejum, ou seja, a obedecer à igreja, ou seja, por questão de alimentação, mudança de estilo de vida. Então, o que eu quero dizer aqui com isso é que os meus estados de necessidades anteriormente foram praticamente todos por questão involuntária. Então, para mim ser católico de verdade, um católico melhor, eu preciso viver o estado de necessidade por questões voluntárias, para agradar a Deus, para fazer aquilo que Deus quer e para me purificar das impurezas do mundo, das futilidades do mundo e daquilo que me afasta de Deus. Durante outros períodos de minha vida, houve tempo que eu adotei práticas semelhantes com o jejum e que me permitiram entender a grandeza do papel deste hábito para a fortificação da minha vida espiritual e para poder construir um propósito na minha vida. Então, quando eu tive algum desejo muito grande, o jejum acaba por dar propósito, por criar esse hábito e fortalecer. Então é como que acender um fogo. É preciso que coloque lenha. Então o jejum pode ser essa lenha necessária para potencializar nossa vontade e o caminho de abraçar Deus, de ter mais liberdade com Ele, através da purificação, através das consequências que traz o jejum e a penitência. Então eu tive a sorte de que Deus me venceu através da dor e me fez capaz de retornar o meu coração para entender a vontade e a praticar desses atos, de colocar-me mais tempo em oração, de colocar-me mais tempo em jejum e afastar-me por completo das coisas do mundo, que me afastam de Deus ou não permite ter uma fé de verdade. Mas eu preciso destacar que a medicina também é uma grande graça, pois permite diariamente eu ver nos pacientes o estado de necessidade
que entra na vida do homem das mais diversas maneiras e formas, principalmente naquilo que concerne as doenças, os hábitos de vida, por questão de saúde. Então, questão psicológica, psiquiátrica, doenças mentais, doenças físicas. O estado de necessidade, ele está em quase todas as coisas. E principalmente no mundo espiritual, como a gente falou. O estado de necessidade, ele também é uma forma da gente perceber o quanto que Deus nos ama e quer mudança na nossa vida. Assim como o pai que quer corrigir seu filho e dá umas cintadas ou faz algum comentário para poder corrigir através de fala, atos, palavras, ou como Deus queira agir na nossa vida. Então Deus tem autonomia para agir, para implantar dificuldade e criar necessidades na minha vida, da forma que Ele achar melhor e da forma que eu preciso para o meu crescimento. Então Deus me afaste por completo das coisas ruins, daquilo que prejudica o nosso relacionamento. Então eu preciso ver Deus agir, preciso ver Deus me guiando para que eu possa entender o que está acontecendo no mundo espiritual, o que Ele quer de mim e para que eu esteja apto às coisas que Ele vai implantar e para que eu possa servir, obedecer e fazer cumprir a vontade dEle na minha vida, como é no Pai Nosso. Ou seja, então, o que eu espero de Deus não é coisas boas, mas é a realidade, é a dureza, é que o mundo espiritual tem. E mesmo assim pretendo estar disposto e bem adaptado a ele, pois sei que Deus não nos coloca carga maior do que podemos suportar. Então, colocar o meu jugo diante de Deus. E também precisamos falar sobre a Virgem Santíssima, para que ela possa me dar a graça de conversão e arrependimento. Até porque a dor, ela esteve presente no coração de Maria e também no corpo inteiro de Cristo. Então, não podemos ser diferentes. Precisamos nos converter. E o estado de necessidade é uma forma de misericórdia que Deus tem para tentar nos justificar. Então, e hoje vemos a urgência que é o terceiro mistério de Fátima, que fala sobre o inferno, que fala da conversão e das almas que caem diariamente. E o quanto é preciso de oração e de santo terço para poder reverter esse processo e criar uma vida nova, uma rotina para salvar o mundo através das graças de Maria. E que assim seja. Então o ser humano precisa ver a urgência que existe no mundo espiritual, principalmente se tratando em sua vida. Então o mundo espiritual é repleto de coisas e a gente acaba olhando principalmente aquilo que está mais debaixo do nosso nariz. Não que isso seja errado, mas a gente tem que viver a experiência como um todo, como a igreja. E é por isso que o terceiro mistério de Fátima tem que ser abraçado pelos católicos para poder adentrar numa vida espiritual mais complexa e mais agradável para Deus.